Muito feliz, agradecer nosso presidente, pastor Abraham Robson, por essa recepção, a todos vocês, e rever aqui, pelo menos dois, eu já encontrei aqui de longo tempo, né? Pastor Ilmar não muda, né, irmão? Passa o tempo, as águas passam por ele continua o mesmo, né? E de muitos anos. Bem, irmãos, eu já estou há 37 anos nos Estados Unidos. Desses 37, 33 pastoreando igrejas. O pastor Ilmar nos ajudou em algumas delas, né, implantando alguns seminários. E agora, né, assim, meu ministério termina como pastor de igrejas. Estou só mentoreando os pastores das 34 igrejas que nós montamos. E na área de ensino. Eu não sei o que é mais fácil, pastor Ilmar. E Deus tem nos abençoado, porque eu conheci um pastor que foi difícil começar a caminhar com ele. Sabe aqueles pastores difíceis de você começar a caminhar com ele? Mas depois que se apaixona, você carrega a mala dele. Eu carreguei a mala dele em 37 países. Eu fui convidado por alguns pastores para ir numa conferência em Dallas. Eu não queria ir, mas o pastor Gidalti Alencar, é bem conhecido, né? Falou: não, você vai, eu consegui uma passagem para você de graça. Eu falei: então estou dentro. Sabe aquelas pegadinhas que Deus faz? Quem já caiu nessa aí, né? E esse homem começou ministrando assim, um americano de quase 2 metros de altura. Ele é da Church of God, da Igreja de Deus. Ele começou assim bem duro: se nós cristãos, isso é uma voz forte, realizássemos 1% do que nós falamos e cantamos em nossas igrejas, o mundo seria diferente. Eu olhei para ele e falei assim: o que esse homem vai falar 3 dias? E ele só leu um versículo: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Falei: quem que vai tirar 3 dias de palavra sobre isso? Eu falei: vou embora. Só que eu não podia. Sabe quando Deus... E ele ministrou 3 dias sobre o ministério de serviço, que é servir, que não é o culto. O culto é o seu devocional. Eu nunca tinha escutado isso. Olha que eu fui criado na igreja, fiz teologia no Brasil, e ele me convenceu. Conclusão, eu carreguei a pasta dele 17 anos, e ele tinha iniciado essa universidade como uma academia de ministérios, academia de pregadores. Até copiar esse nome aqui no Brasil agora, né? Mas ele que começou lá. E eu fui trabalhar com ele e se tornou uma universidade. Para a glória de Deus, no final dos dias dele, ele me chamou. Já estava numa bolha, porque ele pegou uma doença transmissível lá no Haiti. Estava dentro de uma bolha. E então falou assim: olha, eu achei o filho do propósito. Quem já ouviu essa palavra? Filho do propósito. Eu falei: deve ser o filho dele. Até porque o filho dele, doutor Felipe, advogado, tinha estudado com a minha filha na universidade. Nós até pensamos na possibilidade deles se casarem, mas não se casaram. Minha filha é advogada lá também. E eu falei assim: o filho do propósito é o filho dele, né? Eu falei: ele achou. Falei: só vai me comunicar e eu vou continuar trabalhando com o Felipe da mesma maneira. Felipe, da mesma maneira que trabalhava com ele. E ele então escreveu no papel que esse filho era eu. E eu quase desmaiei, né? Eu quase desmaiei, porque eu não tinha condição, não tinha preparo, não tinha dinheiro, não tinha nada. Então ele já sabia que eu não tinha. Ele falou: mas é você, e começou a escrever o porquê. Então, se Deus tem um propósito na sua vida, pode ficar certo que o pai do propósito já sabe que você é o filho. Já sabe que você é o filho. Ele falou que já sabia que eu era, né? Eu não sei como, não explicou, né? Eu só vou saber se talvez se tiver como. Vai ter como conversar, pastor Ilmar, lá no céu? Vai ter como conversar com as pessoas? Então eu vou perguntar a ele como que ele descobriu. Que o que você quiser saber da Bíblia, pergunta a esse homem aí, viu? Pergunta a ele, que ele tem resposta mesmo ali no pé da letra, né? Hoje estamos trabalhando na Florida Leadership Ministry Universo, uma universidade que fica na Flórida. Flórida é o sul, é o estado no sul, e a universidade fica em Boca Raton, que também é no sul. Para você pensar assim, é 40 milhas de Miami. Quem já foi na Flórida sabe bem o que eu estou falando. É mais ou menos 1 hora para o norte.
Então, quando você for lá, por favor, quem puder acompanhar o pastor em maio, 16, 17 e 18 de maio, acontece uma conferência global onde vem preletores do mundo todo, né, testificar, contar do que Deus está fazendo. E nós encontramos, né, o pastor com esse projeto de crescimento de igreja, implantação de igreja, e isso vai ser enriquecedor para nós. O pastor está conosco. Então, por favor, libere ele, mas libere uns dias mais, porque eu quero levar ele para pescar também lá na Flórida, tá bom? Pelo menos um dia, não é? Porque lá a gente pega uns peixes que é difícil tirar do mar, viu? Então, nós vamos estar juntos. Orem por nós. O desafio é muito grande. Amanhã estou indo para a Inglaterra. Chego em casa, sexta-feira está nascendo a 5ª netinha. Ai, meu Deus, eu só vou ver ela na segunda. Está nascendo a 5ª, a 3ª da filha, de uma das filhas, a 1ª, e nós estamos com muita alegria. Então, orem por nós. Estamos fazendo uma aliança aqui com o pastor, né, para um projeto da universidade aqui, orando, buscando de Deus. E Deus preparou o encontro, como ele já disse, através de um amigo que eu tenho de muitos anos no Brasil. As pessoas até pensam que nós somos parentes, tá? Tem pessoa que se torna tão amigo que é mais chegada do que irmão, não é? A Bíblia diz isso, não é? E esse é o pastor Isaac, né? E nos apresentou, e eu já sabia que daí ia sair, que no Brasil se chama caldo grosso. Sabe o que é isso? É um caldo bom, uma coisa de Deus, uma coisa santa de Deus. Então, estamos iniciando aqui uma aliança. Em outubro estaremos aqui, né? Já para selar essa aliança. O casamento será bem rápido, será em outubro. Estaremos trazendo um grupo de preletores, professores dos Estados Unidos, também da Inglaterra. Já estaremos ministrando um curso aqui de Ministério de Serviço. E eu creio que será uma bênção muito grande. Depois vamos conversar com o pastor, com o diretor educacional, também para convalidação dos créditos para a Universidade Americana, que isso é muito importante, né? Porque, como tem um reconhecimento do governo, você podendo convalidar, isso fica muito bom para depois, se você quiser rodar em qualquer país que tenha um convênio de raia, que é fazer o apostilamento, né, doutor? Não é assim? Faz o apostilamento no consulado e você é reconhecido em todos esses 116 ou 117, me falhou agora, mas países que têm esse pacto. Isso é uma bênção para a igreja, ainda mais a igreja que tem uma visão missionária. Isso é uma bênção, porque aonde vai você será reconhecido aí como um bacharel, como um mestre, para poder aplicar a palavra de Deus. Bem, está escrito alguns livros. Um eu escrevi depois que comecei a andar com o pastor Smith, A Força do Voluntariado, né? Como que é tremendo. E eu, conhecendo a história dessa igreja, me apaixonei pela igreja, pela história, porque a história fala mais do que qualquer coisa. O testemunho é a coisa mais poderosa que você pode ter na sua vida, e esta igreja é um testemunho do que Deus pode fazer quando encontra o homem de Deus que se dispõe a estar na frente. Então, muita coisa que foi feita, né, voluntário, né, quase tudo, né? Então, eu tenho esse livro para o pastor, e eu tenho esse aqui que eu digo que é só para corajoso ler. Esse é para quem não está fazendo nada, e esse é para quem está fazendo e quer melhorar. Frutos da liderança. O que fazemos vezes aquilo que produzimos. Era uma coisa que o Smith sempre me falava. Eu falei assim, não, mas você está fazendo tanto isso, você já parou para calcular o resultado? Eu não parava para calcular o resultado. Eu só queria estar envolvido em alguma coisa que está fazendo. Ele disse, não, você tem que parar para calcular o resultado. Eu falei, como que eu faço isso? Então ele me ensinou esse processo de avaliar, e ele tem um ciclo interessante. É o ciclo de 7 anos. Você acredita nisso? Não é numerologia, não. É um ciclo de produtividade de 5, 7 anos. Eu, por exemplo, não posso cobrar de mim mesmo mais produtividade em 7 anos quando eu podia cobrar quando eu tinha 49 anos. E isso é bíblico. Não dá mais para cobrar. Você não pode cobrar de Davi saindo para uma guerra, mas quando ele não consegue levantar uma espada. Fica em casa para que a luz de Israel não se apague. Então era melhor ele estar na guerra quando tinha 20 ou estar em casa quando ele tinha 20 anos. Está onde? Não tinha ninguém que suportava ele na guerra. O homem era tremendo. Agora, quando ele já estava com a idade avançada, era melhor ele estar em casa ou estar na guerra?
Mas tem gente que já está com a idade que não aguenta mais levantar a espada, quer estar na... Aí vai morrer, se não tiver alguém para te defender. Aí, de vez de você ser bênção, você dá trabalho na batalha. Ixi. Eu já estou nessa. Eu já estou nessa, meu irmão. Eu já entreguei a igreja. Alguém disse assim: você entregou a igreja com 64 anos? Eu entreguei com 60, não estava aguentando mais pastorear. Pastoreando 34 anos, falei: já estou atrapalhando a igreja. Entreguei a igreja, saí fora. Porque o meu negócio agora é ficar numa reunião como essa, assim, ó. Todo mundo tranquilo, já vem para cá, conhece tudo da Bíblia. Mal eu comecei a falar, já entende. Porque crente novo dá trabalho, dá ou não dá? Então eu falei: não, eu não quero mais esse trabalho não. Pastor, esse aqui é seu, querido, ó. Esses dois é seu, tá bom? Por favor. Esse frutos da liderança aí eu não tenho mais. O do voluntariado eu tenho uns 5 ainda. Mas o fruto da liderança é interessante, viu? É o que fazemos vezes o que produzimos. Você vai levar o que você faz para o céu ou o que você produz? Só os frutos. Vocês são conhecidos pelos frutos. É aquilo que dá resultado. Bem, deixa eu falar aqui rapidamente. Nós estamos hoje mentoreando através da Bíblia várias empresas. Estamos mentoreando vários hospitais, ajudando hospitais, várias escolas. São projetos da universidade que você vai conhecer. E uma das coisas que nós sempre falamos, né, principalmente para a liderança, é sobre processo. Porque nós acostumamos ver as coisas prontas e nunca perguntamos quanto aquilo custou, não é verdade? Você chega aqui hoje, vê essa igreja, né, essa maravilha, essa coisa linda, lugar confortável, lugar de excelência, mas às vezes nós não queremos saber quanto isso custou. Quanto de lágrima, quanto custa, quanto de oração, quanto de trabalho, quanto de determinação, quanto de conhecimento diário, quanto de conhecimento espiritual, de batalha, quais os demônios que operavam, que ninguém quer saber. Só quer saber que está pronto, mas tudo isso aqui deu trabalho. Tudo dá trabalho. Aliás, se você acredita em alguma coisa que não dá trabalho, você está mal informado. Porque tudo na vida dá trabalho. Até para nascer você deu trabalho para tua mãe, você sabia disso? E muito trabalho. Então tudo dá trabalho. Mas tem um texto que fundamenta, aliás, cada tópico desse é um estudo, mas eu vou só passar aqui, porque eu sei que tem uma hora muito bem traçada aqui, como um informativo, baseado em Neemias. Neemias determina alguns processos. Eu quero que você abra lá em Neemias capítulo 6. Vamos ler o versículo de número 2 e 17. Eu tenho uma versão aqui bem avançada, porque como eu passo isso muito para empresários, mas vamos ver qual a versão que você tem aí. Neemias 2 e 17, né, que fundamenta isso. Os irmãos conhecem o histórico, né? O relato de Neemias, relato histórico, né? Narra a reconstrução após a cidade ter sido devastada pelos babilônios, né? O contexto é tragédia após guerra. O contexto é tragédia. Irmãos, eu viajo em 37 países. Nós estamos hoje mentoreando os pastores na África, Congo Democrático, Congo Brazzaville, Angola, em vários países. Os irmãos não têm ideia do que esse vírus trouxe de tragédia para essas nações. Que a nação que estava mais organizada, ela talvez não tenha sentido muito. Mas essas nações desorganizadas, isso virou uma tragédia. Você não tem ideia do caos que está hoje no Haiti. O caos do Haiti hoje é pior do que o pós-terremoto. Que eu estive lá 64 vezes pós-terremoto, levando contenders de coisas para eles. Hoje é pior do que pós-terremoto. Porque no terremoto era isolado, era só o país, e eles tinham ajuda do mundo todo. E agora? Tem alguma ajuda por causa da pandemia? Não tem ajuda nenhuma. Então existem tragédias, mas existe alguém determinado aqui para mover essas tragédias, né? Mas é que nós precisamos conhecer esses processos. Eu gosto de chamar a atenção disso, o versículo 17. Ele chama a atenção para os líderes de Jerusalém, dizendo, eu estou numa versão aqui diferente, né? Vocês veem um problema em que estamos? Como Jerusalém está em ruínas, suas portas foram queimadas. Venham,
Vamos reconstruir o muro de Jerusalém e não estaremos mais sujeitos à desgraça, ou em opróbrio, ou em escravidão. Ei, levante a tua mão e deixa eu te dizer: o trabalho te liberta. O trabalho te liberta. Me liberta de quê? Espiritualmente, te liberta da tua escravidão. Sabe qual é a maior escravidão do homem? É ele se sentir inútil. Essa é a maior escravidão do homem, é ele se sentir inútil. Ele não descobrir por que nasceu, por que está na igreja. A inutilidade faz do homem viver uma vida sem propósito. Então, quando você descobre o seu propósito, encaminha ele dentro dos processos de Deus, você começa a encontrar o resultado. Porque sabe quando ele encontra o primeiro resultado? Não é no capítulo 6, quando o povo diz que o Senhor fez essa obra. É quando ele vai orar e jejuar e descobre um sentimento. Tudo começa com um sentimento. Qual é o sentimento? É possível. É possível. Por que é possível? Porque há um Deus no céu cuidando de nós. A primeira coisa que ele determina nesse processo, eu vou por aqui que eu acho que é mais fácil, né? É que ele tem a informação. Se você não processar bem a informação, dificilmente você terá bons resultados. Como eu errei no meu ministério? Alguns desses casos você sabe muito bem, né? De abrir igreja assim, ó, sem processar o porquê, sem encontrar primeiro uma resposta espiritual para aquilo. Era desejo de pastores que chegavam lá e chegavam multidões, né? Teve uma época que eu estava com 16 dentro da minha casa, pastores, esposa e filhos. 16, né? Tive que comprar uma casa grande para hospedá-los. E naquela de, não, ele veio com um propósito, então eu sou... E não ia fazer a constatação da informação. A primeira coisa do processo para que você esteja, né, possuído de uma verdade, que vá ao encontro de uma necessidade, e ao você encontrar essa necessidade com essa verdade, você será o instrumento de Deus para mover isso, é você ter uma boa informação. Começa por uma boa informação. E eu estou dizendo isso como um homem que durante 7 anos mandava 10, 15 contêineres de bicicleta para a África. Imagine o custo disso. E aquilo virou rotina. E daqui a pouco alguém me disse: mas você está mandando essas bicicletas para quem? Ué, o projeto não é Pedalar, o nome do projeto? Depois entra aí e procura o projeto Pedalar que você vai me achar. Pedalando. Era o nome do projeto assistencial. Você vai lá ver se esse povo ainda continua precisando de bicicleta. Eu continuava mandando, o projeto continuava mandando bicicleta. E quando nós fomos lá constatar, só num estacionamento em frente a uma casa, nós achamos 12 bicicletas paradas, com pneu furado, com corrente quebrada. E continuando mandando, porque acostumamos a fazer aquilo que lá todo final de ano todo mundo troca de bicicleta. Então coloca as bicicletas na rua. E nós encontramos um parceiro empresarial que levava sem custo. Virou o que? Uma rotina. E não constatamos a necessidade. Nós, como homens de Deus, homens espirituais, temos que buscar a verdade daquilo que nos fala. Conhecereis a verdade vos libertará. Nesse processo, nós precisamos ter a informação correta, saber o que está acontecendo, né? Pense nisso. Quanto mais conhecemos sobre determinado assunto, mais possibilidade temos de agir naquele assunto, mais assertivos seremos. Quanto mais rápido vieram os resultados, como nesse caso, 52 dias, hein, pastor? 52 dias, mais rápido o povo reconhecerá que aquilo que você está fazendo foi Deus que te mandou fazer. Meu irmão, quando você não celebrar resultado, o povo não reconhece você não. Você pode dar o seu sangue, você pode estar morrendo por aquilo. Enquanto o povo não vê resultados da igreja, sim, mas o povo lá fora, enquanto eles não vê o resultado, eles só reconheceram que aquela obra era uma obra de Deus. Depois que vieram ver tudo pronto, ainda olharam se tinha brecha, porque o povo é exigente. Nós às vezes não somos,
mas o povo é exigente. E para Deus tem que ser o melhor. Checa a informação. E você vai ver quantas coisas nós estamos fazendo sem necessidade. Bem, a segunda coisa, irmãos, é o caráter da estação que você está para agir. Porque tem coisas que você tem que determinar. Olha só o versículo 4, capítulo 1. Quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, jejuei e orei perante o Deus dos céus. Qual foi o primeiro caminho dele? Oração e... Por quantos dias? Por alguns. A Bíblia não diz quantos dias. Diz, pastor Sérgio? Diz alguns. Alguns pode ser 10, pode ser 5, pode ser sei lá quantos, 90. Até que ele teve a resposta de Deus. Sabe como que a Bíblia mostra que ele teve a resposta que era espiritual? Quando ele pede perdão pelos pecados dos seus pais. Determinou que ali foi uma falha. Foi um pecado cometido lá atrás que trouxe essa consequência. Então ele tinha que agir o quê? No tempo todo nessa esfera espiritual. Era uma batalha. Não era só reconstruir, era uma batalha. Porque ele encontra adversários que ele pensou que ia ser parceiros e se tornou adversário. Os sacerdotes, os líderes das tribos, era para ser o que dele? Parceiro. E viraram o que? Adversário. Sabe qual é a prova maior do que você está fazendo é de Deus? É quando pessoas que estão com você tudo bem se viram contra você quando você envolve em algo espiritual. Se todo mundo for com você te abraçando, meu irmão, você só está atendendo necessidades emocionais. Porque quando você move no espiritual, pessoas que estão do seu lado vão se levantar contra você. Eu recebi uma palavra profética com 17 anos, que ia sair para o mundo. E quando eu fui sair, teve gente, amigos e crente, que falou, isso não é de Deus não, vai fazer isso não, isso não vai dar certo, não é um desejo seu. E eu não tinha vontade nenhuma, eu tinha vontade de sair do Brasil, mas não para ir para os Estados Unidos. O meu país de escolha seria a Alemanha, se eu pudesse escolher. Tanto que eu tinha ganho um curso de inglês antes de ir, não fiz. Fui aprender inglês na marra lá. Para você ter ideia que eu não tinha o coração para ir. Mas alguém vem me falando, será que isso não é algo do seu coração, uma vontade própria, que você está confundindo com a vontade de Deus? Quando for de Deus, vai ter parceiros que vão se levantar contra. Mas você olha para frente, segue, se determina, porque quando é de Deus, você tem um sinal na sua vida. Você tem um sinal de Deus. Você tem que aprender a processar isso. Aí ele foi para o jejum e para a oração. Mas tem estação na sua vida que você vai ver que você vai lidar com muito mais coisa emocional. Eu fiquei uns dias sem ir nos Estados Unidos, viajando, né? Estamos construindo uma sede lá em Curitiba. Quando for ao Brasil, a nossa sede fica em Curitiba, Rua Jaime Reis 534. Vai lá nos visitar. Pertinho da onde o senhor ficou hospedado, pastor presidente. Pertinho ali é a nossa sede. Conclusão, nós estávamos alguns dias lá e eu voltei. E um grande empresário lá nos Estados Unidos, que nós damos mentoria para ele, me procurou e falou assim, pastor, aquela história que você chega aqui e perde os filhos, é verdade, estou perdendo meus filhos. Lembra que a gente ouvia isso? Que ele disse que nos Estados Unidos você perde seus filhos. Eu não perdi coisa nenhuma, pelo contrário, eu ganhei, foi 5 netos. E se bobear, vou ganhar mais ainda. Ele chegou para mim e falou assim, pastor, é verdade essa história de que perde filho quando vem para cá? Que perde filho? O filho nem é meu, o filho é de Deus, só estou cuidando dele. Aí ele falou assim, não, porque meu filho não consigo mais conversar com ele. Está uma coisa tão... Pastor, eu vou fazer uma campanha de oração. Eu falei, peraí, deixa eu ir conversar com ele primeiro. Eu tenho uma facilidade de lidar com crianças e com adolescentes. Lembra dos congressos de jovem e adolescente da nossa igreja? Nossa igreja tinha mais jovens e adolescentes. Eu tenho essa facilidade de lidar, até porque nós implantamos um sistema de evangelismo de crianças, que foi assim uma explosão na igreja. Conclusão, fui conversar com o menino. Quando eu comecei a conversar com ele, falei assim, rapaz, o que está acontecendo com você? Vim aqui para te dar um abraço e tal, daqui e dali.
Aí ele não falava, e eu vi que ele estava travado, e eu fui. Daqui a pouco eu falei assim: pastor, não sei o que está acontecendo. Eu estou perdendo meu pai. O pai reclamando que estava perdendo o filho, e o filho reclamando que estava perdendo o pai. Aí eu fui conversar com o pai: como é que era seu relacionamento no Brasil? No Brasil eu trabalhava 8 horas por dia, chegava em casa, pegava ele, saía para brincar. Às vezes dava tempo de levar ele na escola, e lá ele estava em 2 trabalhos. Aqui não tem isso, né, pastor? Lá, né? Estava em 2 trabalhos. Conclusão: o filho saía para a escola, ele já tinha saído para o trabalho. E quando chegava, o filho já estava dormindo, que lá as crianças têm que acordar 6 horas da manhã, porque 7 horas tem que estar na escola. Ele passava a semana sem ver o filho. Então era um problema espiritual só, ou era de relacionamento? Aí você vai só para a oração, aí ora. E Deus está falando: vai lá dar um abraço no seu filho, rapaz. Mas eu estou orando para aquele irmão e não dá jeito. Vai lá e dá um abraço nele e vê o que está acontecendo. Tem coisas que são emocionais, são perdas. Que tem pessoas que perdem um cachorro, parece que perdeu um ser humano. É ou não é? Em casa. Eu tenho um caso desse assim na minha família. Foi difícil acertar o negócio depois que o cachorrinho morreu. E cachorro vive pouco. Já tem pessoas que perdem um ente querido e reagem, né? Mais natural. Então você tem que lidar com isso o quê? No emocional, tratar desses sentimentos. Senão a pessoa não vai produzir. Porque uma pessoa ferida sentimentalmente, não adianta nada que você colocar na mão dele, vai dar certo. Mas eu curo isso só orando. Você vai ficar orando a vida toda, meu. Ele precisa de mais oração do que você está fazendo, mas ele precisa também de um abraço e de uma palavra de pai. Ele precisa que você se aproxime dele. Eu cheguei para esse irmão e falei assim: rapaz, não é você que está perdendo seu filho, não. Sabe o que eu ouvi do seu filho? É ele que está te perdendo. Ele saiu do trabalho 2 horas da tarde, fechou a lojinha dele, fechou a loja dele e foi encontrar o filho na escola. Ele disse para mim, no testemunho, que quando o filho do meio da multidão viu ele, olhou 2, 3 vezes e viu que era ele, deixou a mochila cair, deixou tudo cair e saiu disparado e pulou no colo dele. Ele sabia que era espiritual. Mas tem coisas que você precisa resolver, e eu estou sendo um profeta de Deus na sua vida hoje, que talvez é lá na sua casa para fluir na igreja. Quando você resolver lá na sua casa, vai fluir na igreja. Que ser bom pregador até que não é difícil, mas ser bom pastor é difícil, pastor. Aí é difícil, aí a coisa pega. Aí pega. Tá bom? Porque o que dá o maior testemunho da sua vida não são os membros da tua igreja. O maior testemunho da sua vida tem que ser a sua própria casa. Tem que ser a sua própria casa. E o terceiro ali que a gente aponta é a questão física. Quem leu, não sei se leu ou ouviu, estava ouvindo o pastor Luciano Subirá pregar numa das últimas conferências dele. Ele estava falando de um trauma que eu passei parecido, um trauma físico. E eu queria produzir e precisava de um tratamento médico. O médico descobriu que eu estava com câncer. E eu não queria parar para fazer o tratamento. Então aquilo abalou a minha cabeça. Imagine, você está com câncer. Parece que os médicos enchem a boca para falar isso, sabia? Ele não fala: você está com câncer, é um câncerzinho. Não, eles enchem a boca, cara. Eles têm prazer de falar: você está com câncer, tem que se tratar. E eu não queria parar. E aquilo foi abalando a minha vida, me abalando sentimentalmente. Eu falei assim: meu Deus, será que eu vou morrer? Eu já estava pensando em escrever a cor do meu caixão. Olha só. E Deus me dá uma universidade na mão. Eu estava pensando que eu ia morrer, meu irmãos. Eu fui fazer o tratamento, acabou o tratamento, eu comecei a viver de novo. Então o problema era só espiritual? Não, o problema também era físico. Eu tenho um pastor amigo meu que um ano ele engordou 68 quilos. Ele falou assim para mim: pastor, não sei o que está acontecendo, mas eu estou produzindo menos. Eu falei assim: eu sei, cara. Imagina um homem em um ano engordar 68 quilos. Eu engordei uns 3 já aqui, pastor, na Europa. Meu Deus, aqui come demais, pastor. Meu Jesus, vocês comem muito lá nos Estados Unidos. A gente não come assim não. Então você tem que tratar do problema ali certo, aonde que é, meu irmão. Pastor, mas
Tem que deixar de orar? Não, pelo contrário, tem que orar mais. Mas tem que abraçar, tem que ir no médico também, ver o que é. Eu fiz 38 sessões de radioterapia, eu nem sei o nome do trem. E saí de lá e o médico falou assim, rapaz, engraçado, a gente faz esse tratamento para chegar em 90% de resultado. E o seu caso chegou a 100%, você está totalmente curado. Eu falei, é porque eu só precisava parar para vir aqui ver o Senhor 38 vezes. Ele riu. Falei, você é bem-humorado. Eu falei, não, porque quem me curou foi Deus, não foi o Senhor não foi essa máquina não. Mas e se eu não fosse lá? Eu estava até hoje pensando nisso, meu irmão. Se liberta daquilo que te trava. Se liberta das tuas aldeias hoje em nome de Jesus. Se tem coisa te travando ministerialmente, pare para acertar isso antes que você continue na improdutividade. Isso. Próximo. Isso, pastor, já tem que acabar. As mudanças. Disse o rei, me deixa ir. Quem gosta de mudança aí? Diga amém. Você gosta? Meu irmão, mudar é a coisa mais terrível que tem. Imagine que eu já mudei mais de 30 vezes. Tem mais coisa para jogar fora do que para carregar. É verdade ou não é, as irmãs? Por que irmã junta tanta coisa assim? Vocês não são igual a minha esposa não, né? Lá em casa é o seguinte, o que é essencial, pôs no caminhão. Volta que tem mais uma coisinha para buscar. Quando chega lá tem outro caminhão cheio de entulho. Mas que você faz isso? Eu não sabia que você estava aqui em casa. Não sabia sim, eu sabia mesmo. Meu irmão, mudança é coisa terrível. Meu irmão, você só experimenta coisas novas quando você deixa Deus mudar a tua cabeça, mudar os teus pensamentos e muitas das vezes te mudar até geograficamente. Se eu não tivesse ido para os Estados Unidos, não sei onde eu estaria no meu ministério hoje. Porque meus pais ministeriais todos morreram. Meu pai morreu. Meu tio morreu. Meu pastor presidente na época morreu. Eu não sei o que seria de mim. Meu irmão, você tem que se mover. Você está aqui por um mover de Deus. Quem crê nisso? Você está aqui num ministério que se move, porque esse ministério é que se move, hein? Se você ficar parado daqui um ano, você vai ver todo mundo lá na frente e você lá atrás. E tem pessoas que saem, pastor, e não chegam. Tem pessoa que saiu do Brasil e ainda não chegou nos Estados Unidos. Sabia disso? Não chegou. Eu estou pensando que estou nos Estados Unidos. Já estou profetizando para alguém aqui. E ainda não chegou. É só você pensar nos pais de Abraão. Sai de Ur dos Caldeus para ir na terra de Canaã. Eles chegaram lá? Morreram aonde? Em Harã. Quantos anos? 205 anos. Eles saíram para chegar em Canaã. Gênesis 11, não é? 11, 31 e 32. Eles saíram para chegar em Canaã. Quando chegou em Harã, gostei desse lugar. Tem pessoas que chegam nos Estados Unidos, ficam encantados. O pastor sabe do que eu estou falando. É um demônio de encantamento que tem lá. As pessoas passam a querer tudo em um ano que não tinha no Brasil. E é fácil ter, porque lá os bancos dão muito crédito. Só que depois é difícil pagar. Sabe, é fácil comprar, difícil é pagar os embaraços, deixando todo pecado e todo embaraço. E fica embaraçado, pastor, mas se eu vim para a igreja, o senhor vai pagar? Ainda fala assim para a gente. Vai pagar a minha conta? Eu falei, quem pagar a tua conta foi você que fez, vai lá pagar. Aí você vai na casa, tem um casal e tem 5 sofás, tudo novinho. Eu falo assim, mas tem 2 pessoas para sentar. Para que 5 sofás? Vai deixar essa sala vazia. Aí se embaraça no meio do caminho e nunca chega, meu irmão. Olha para Jesus, o autor e o consumador da fé, e siga. As mudanças são necessárias, meu irmão. Tem alguém aqui que vai mudar rápido, pastor? Mudança é necessário, pastor. O que você está fazendo aqui, meu? Mudança. Isso aqui é 20 e poucos anos, né? Mudanças são necessárias. Já pensou, eu pensar em encontrar pastor Sátiro aqui, pastor. Mudanças são necessárias, pastor. Não deu certo nos Estados Unidos, porque Deus não te queria lá, te queria aqui, pastor. Te queria aqui, o Senhor me mandou falar isso contigo. Era aqui o lugar da tua produtividade.
Não adianta você estar no lugar que não é da tua produtividade, ainda que você esteja alegre. Mas se você não está cumprindo o propósito de Deus, seus dias serão difíceis daqui a pouco. Agora, já vou parar. Esse caminho, irmãos, ele tem um problema sério, que você tem que se manter. Eu vou só chegar nesse aqui, pastor, mais 2 minutos eu termino, tá? Você tem... nem está passando mais, ele já me cortou lá. Que legal. Você tem que manter, diga comigo assim, resiliência. Diga assim, é a força para suportar pressão. Não aguento pressão não. Então sai do ministério, meu irmão. Você não aguenta, não dá não, meu irmão. Isso aqui é para macho. Isso aqui é para macho, é para homem. Homem e mulher, estou falando no sentido homem e mulher, chamada por Deus. Isso aqui não é para quem recebe um cutucadinho, não. E o pastor lá, o que ele está fazendo com o dinheiro? Já vai lá e fica bravo com o obreiro. Vão falar o que quiser, vão virar para você e falar: se muro ainda aqui você construir, vai vir uma raposa, vai pousar sobre ele, ele vai cair. Aí ele vê os obreiros mais ou menos assim se afastando do muro. Depois você lê toda a história. Se afastando do muro, o que é que ele fala? Ei, nos acheguemos à obra. Você como líder tem que ter uma palavra para fazer aqueles que estão desistindo voltar para perto da obra. Você tem que ser resiliente. Quanto maior a pressão, mais longe vai chegar o teu ministério. O pastor sabe as pressões que eu passei lá nos Estados Unidos, a ponto de me chamar de louco, investindo e construindo igreja, e o louco, não sei o que lá, isso é um louco, mas estava fazendo a obra de Deus, cumprindo o chamado do Senhor. Vai investir em Honduras, foi o furacão que passou lá, que destruiu a igreja. O que é que tem a ver com isso? Teve obreiros meus que se viraram. Falei: pastor, mas a gente precisa construir uma igreja aqui para criança. E o dinheiro, e agora vai construir. E aí o meu diretor de missões das Assembleias de Deus Americanas falou assim: Honduras é por sua conta, 5 igrejas para reconstruir. Eu falei assim: meu irmão, nós vamos reconstruir as 5 igrejas e nós vamos ir para um lugar maior para as crianças, em nome de Jesus. Pastor, irmão, só chegou aí no lugar novo? Na Esboro ali não? Foi só na igreja, né? Fomos para um lugar o dobro daquele, pastor. Só que mais da metade era só igreja de criança. Não sei porquê, as irmãs tudo ficaram grávidas, e os irmãos tudo que vinha era com 4, 5 crianças. Eu nunca vi tanta criança na igreja. Falei: deixa vir a prosperidade do Senhor sobre essa casa. Pastor, como é que nós vamos fazer? Se eu recebi uma ordem do meu diretor de missões que eu tenho que reconstruir, a gente pegava as coisas, levava mão de obra e levava coisa dentro de mala, cola, tinta, dentro de mala, 1h30 de voo de São Pedro do Sul até Miami, e levava. E em 3 meses as 5 igrejas estavam reconstruídas. Foi acabar de reconstruir as igrejas lá. Estava passando nesse lugar onde é a igreja hoje e vi um galpão fechado, o negócio fechado. Falei: sabe de uma coisa? Eu vou trazer a igreja para cá. E alguém olhou para mim e falou assim: o senhor sabe quanto custa? Eu falei: não preciso saber, não é eu que vou pagar, quem vai pagar é Deus. Meu irmão, você tem que trazer as pessoas para perto. Quando nós fomos saber o preço, era 10 vezes que a gente dava de ajuda naquela igreja que o senhor ministrou várias vezes, que lá era uma ajuda de custo. Era 10 vezes, mas lá eu dava $1.600. Nesse lugar era 16 mil. Aí eu fiz as contas. Falei: Senhor, se eu fizer conta eu não vou. Então eu vou sem fazer conta. Meu irmão, tem hora que você tem que ser assim. Tem que chamar para perto. Mas vamos desistir, vamos ficar aqui mesmo. Para de vir criança. Se parar de vir criança para cá, essa igreja perde a alegria, minha gente. Aí vamos reconstruir. E reconstruímos onde está a igreja antes. Mas todo mundo caindo de pau. Você tem que ser resiliente. E aí sim, põe aí o versículo 6 e o capítulo 16. Eu não vou nem olhar mais aqui que não dá mais tempo. Fica de pé em nome de Jesus. Como é que você quer testemunho se você não terminou aquilo que você foi chamado para fazer? Como é que você quer que alguém testemunhe que Deus está com você se você começa as coisas e para no meio do caminho?
Se você é daquele que quando... mas eu não deixo não levo desaforo. Olha, pastor, obreiro, leva desaforo para casa, leva para sepultura, leva para tudo quanto é lugar. Ele leva por amor à obra de Deus. Ele é resiliente, pastor. Vem e bate nele e ele continua fazendo a obra. Não, já que vocês não ouviram o que eu falei disso, agora nós vamos te ameaçar. Sabe o que é? Agora o programa era de matar. Não era de derrubar a obra, era de matar. Eles pararam de fazer? Pararam coisa nenhuma. Mas lá em 6,16 diz a palavra de Deus que quando viram os gentios aquela obra que eles tinham feito, a Bíblia diz que todos eles, em uma só voz disseram: verdadeiramente Deus estava nesse negócio. Testemunho daqui de dentro, meu filho, é a coisa mais fácil que tem. Você sabia que até quando você prega, mais ou menos, tem gente que te elogia? E tem gente que recebe elogio. Você sabia que quando você canta, tem gente que te elogia? Aqui dentro é a coisa mais fácil que tem. Agora, o difícil é extrair o testemunho lá de fora. É quando eles olham, passa aqui nessa avenida, acho que devem passar, né? Aí deve ter chegado alguém maluco nesse lugar. Porque pelo que eu soube, isso aqui estava fechado há não sei quantos anos. Agora o que entra e sai de carro lá, e mal eles sabem que entra e sai é de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Porque alguém teve coragem, meu irmão. Alguém foi resiliente, alguém pagou o preço. Se você está aqui hoje é porque alguém pagou o preço. E se você quer que alguém seja o filho do teu propósito, você tem que pagar o preço. Você tem que ir até o fim. Então profetiza sobre esse irmão que está do teu lado e diga: vai até o fim, meu irmão. Pode vir, pastor. Se você está parando, não dá para parar não, meu irmão. O negócio vai ficar feio para o seu lado se você parar, porque Deus não tem prazer na alma daquele que recua, daquele que para no meio do caminho. A importância do teu galardão é você chegar até o fim, é você continuar, é você olhar para o desafio e dizer assim: sim, eu quero chegar. Pastor, com permissão, debaixo de autoridade, o senhor deixa eu orar, porque eu sinto que tem pessoas aqui com trauma que eu estava há alguns anos atrás, pastor. Eu sinto que tem pessoas aqui que a ferida às vezes é física. Eu não quero nem comentar, porque eu achei que eu não deveria falar da minha doença para ninguém, só para minha esposa. Que Deus ia me curar no secreto. Deus já me curou no secreto uma vez quando eu tinha 27 anos de uma infecção nos rins. Mas dessa vez Ele não quis me curar no secreto. Sabe por quê? Porque o médico que eu fui consultar, doutor Diogo, ele disse assim: eu não creio em Deus, você tem que fazer o tratamento. Eu não acredito em Deus. E quando terminou o tratamento, ele disse: rapaz, eu acho que Deus existe mesmo. Então tem hora que você tem que passar, meu irmão, em nome de Jesus. Tem hora que você tem que voltar atrás e dar um abraço em alguém. Esse alguém só está dependendo de um abraço seu para você liberar uma unção de produtividade sobre ele. Pastor, e se ele for melhor do que eu? Sabe, o único galardão que você tem na vida é fazer alguém melhor do que você. Se você fizer igual, você empatou. Você tem que fazer alguém melhor, você tem que produzir alguém melhor. Sabe meu alvo na vida? E eu estou hoje fazendo isso com meu sobrinho que está andando comigo. O pastor se conheceu ele, o pastor Léo. Você foi professor dele quando ele era menino. Ele ficou 3 meses dentro de um seminário lá, nós sustentamos, ele deu, aí foi gerente do Bank of America, depois foi gerente da Best Buy e deixou tudo, ganhando $12 mil por mês, deixou tudo para vir para a obra de Deus, e agora eu estou moldando ele para ser meu sucessor. Sabe o que? Quando você acha o filho do propósito, ele está olhando para você, aonde você vai ele está olhando, ele deve estar me ouvindo aí agora, né? Está me ouvindo aí, porque ele me acompanha 24 horas por dia, tem alguém te olhando, tem alguém te olhando, e tem alguém te seguindo, tem um Josué atrás de você aí, Moisés, tem um Josué atrás de você aí, tem um Eliseu atrás de você aí, Elias. E ele vai fazer o dobro dos milagres que você fez. Aleluia. Levante a tua mão, Senhor, derrama uma unção de cura sobre nós hoje, Senhor.
Nós somos ministros, mas nós ficamos doentes também. Nós somos teus servos, mas nós adoecemos também, Senhor. E às vezes adoecemos físico, mas adoecemos emocionalmente também. Mas nós precisamos de cura, Senhor, porque precisamos dobrar a nossa produtividade, Senhor. Precisamos concluir a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer, Senhor. E quantos estão parados, escondidos numa caverna, porque acharam que ia ser do jeito que pensava e receberam uma ameaça, e por essa ameaça estão escondidos. Senhor, que eles saiam hoje, Senhor, curados desta caverna, Senhor, para profetizar, para ungir, Senhor, porque aqueles que serão ungidos pelas suas mãos serão reis, governarão sobre essa nação. As crianças ungidas por essas mãos serão os que vão governar esta nação, porque os nossos filhos são herança bendita do Senhor, mas precisa de um ato profético, e esse ato profético sai da sua boca. Deus, que ninguém venha desistir, Senhor, mas que venha prosseguir em nome de Jesus. Ainda de pé, é um momento nosso, um momento do obreiro. Põe a mão no seu coração, diga: Senhor, sou eu é quem quero ser curado. Senhor, hoje não é o meu irmão, nem um membro, nem um congregado, sou eu, Senhor. Eu preciso dessa cura interior, eu preciso da cura do espírito, da alma, do corpo, Senhor. Eu preciso, Senhor. É fiel para terminar, no seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não passará. Pois que mais fiel que Ele nunca houve, não há.